Isso é muito bom, isso é muito bom. Vamos receber nosso amado e querido pastor José Luiz, que estará trazendo a palavra nessa manhã. Amém. Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus, é sempre um prazer poder estar nesse lugar e eu quero iniciar o culto essa manhã louvando o nome do Senhor. Eu convido você a ficar de pé um pouquinho. Vamos cantar um cântico aí, um cântico antigo, mas um cântico que expressa aquilo que nós estamos vivendo nesse ano de 2018, como finalzinho, né? Com um sentimento de gratidão a Deus. E eu quero convidar você, peguei eles de surpresa, mas a gente vai cantar um cântico que diz assim: alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. O cântico é assim. Vamos cantar? Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, regozijem-se a terra, diga-se entre as nações, o Senhor rei. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, diga-se entre as nações, o Senhor rei. Aleluia, aleluia, o Senhor rei, aleluia, 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 o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, diga-se entre as nações, o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, diga-se entre as nações, o Senhor rei. Aleluia, 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 o Senhor rei. Aleluia, 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 o Senhor reina. Ó, olha para o seu irmão e fala assim, ó, para ele: alegrem-se os céus. Pode falar para ele. Regozijem-se a terra, diga-se entre as nações. Viu? Finalzinho vocês já pegaram, viu? Gente, diz para ele, sabe por quê? Porque quando a gente fala alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, está falando de nós. Nós é que temos que nos alegrar e ficarmos felizes porque Deus está reinando sobre nós. Vamos cantar mais uma vez e encerrar? Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra. Cadê? Diga-se entre as nações, o Senhor reina. Alegrem-se. Alegrem-se os céus. Cadê o sorriso? Regozijem-se a terra, diga-se entre as nações, o Senhor rei. Aleluia, 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 o Senhor rei. Aleluia, 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 o Senhor reina. Aleluia! Glória a Deus! Eu convido você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos aproveitar que você está de pé e nós vamos ler esse texto. Esse texto fala sobre o cântico de Ana, está em 1 Samuel, capítulo 2.
Obrigado, viu? Vocês são um show. Vocês são, ó, show. Capítulo 2 do 1 Samuel. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. E eu quero falar sobre alegria, queridos, porque quando a dificuldade vem, nós nos abatemos muito rápido. Mas a dificuldade, ela tem um tempo pré-determinado, porque a alegria, ela surge. E aqui nós vamos ler um pouquinho sobre o cântico de Ana, a expressão do coração da Ana, que diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliques palavras de orgulho, nem saiam da vossa boca Não multipliques palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém, os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou-se sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra. Dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Amém. Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, pelos seus preciosos feitos. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua bondade, pela tua graça. Deus, e nessa manhã eu quero pedir ao Senhor que a manifestação da tua presença, Senhor Deus, seja notória entre nós, de forma em que, no tempo em que estivermos aqui, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor Deus, para que, de uma forma sobrenatural, o nosso coração se encha de expectativa, ó Deus, de alegria, de quem tu és, porque tu realmente reinas sobre toda a terra. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Queridos, essa semana, eu estava andando pela rua, estava dirigindo, e nesse processo de caminhar pela estrada, eu estava pensando, motivado em muito pela pregação que o pastor André fez, onde ele falou sobre Jesus, o maior presente, o maior presente do mundo, Jesus, e eu fiquei pensando nesse texto, e eu tive um pensamento, uma lembrança, que essa lembrança me trouxe uma satisfação no meu coração, e eu comecei a agradecer a Deus naquele trajeto durante a viagem. Comecei a dizer: Deus, obrigado, tu és fiel, e comecei a glorificar o nome do Senhor.
E eu vou contar o testemunho de uma outra pessoa, né? Durante algum tempo, nós não morava aqui no Coelho ainda, eu morava lá no Salgueiro. E durante algum tempo, uma menina que era auxiliar no meu grupo de vida, na casa dela, cristã, era somente ela e a mãe congregava em uma outra igreja, ela congregava aqui conosco, e ela fazia parte do meu grupo de vida, e conversando, ela falou assim, poxa, vamos fazer um culto lá em casa, de repente toda semana, uma vez por mês, mas eu gostaria de abrir minha casa para fazer um culto. Aí eu falei para ela assim, conversa com seu pai, o pai dela ainda não era cristão, se o teu pai concordar, a gente vai lá e a gente faz esse culto. E aí ele concordou, a família concordou e a família estava, toda terça-feira nós nos reunimos naquele lugar. E ali a gente cantava alguns louvores, 2, 3 louvores, trazia uma mensagem e no final fazíamos orações e depois tinha aquele tempo de comunhão. Era um culto mesmo que a gente fazia ali. E aquele homem gostou e ele falou assim, poxa, vem mais vezes. E aí nós começamos a aumentar a quantidade de vezes que íamos fazer culto na casa dela, e cada culto que fazíamos era uma alegria, era um momento gostoso, porque depois da palavra a gente conversava, a gente batia papo e sentava em volta da mesa e trocava ideia, e construímos ali uma amizade com aquela família. E o tempo se passou, o nosso grupo de vida lá, nós mudamos, o grupo de vida se encerrou, algumas pessoas foram para outro grupo, e a vida continuou. E algo muito legal aconteceu, porque naquele tempo em que o grupo acabou, que nós mudamos, viemos para cá, e essa jovem saiu daqui, foi congregar em outra igreja, e eu soube que este homem, o pai dela, tinha tomado a decisão por Cristo. E mês passado, agora em novembro, nós fomos em um casamento, e para minha surpresa, este casal estava lá, essa família estava lá no casamento, e teve um determinado momento que eu pude ir lá cumprimentá-los, e eles muito alegres, sabe assim, fizeram uma festa para mim e para minha esposa, e nós sentamos à mesa com eles e começamos a conversar, e aí em um determinado momento da conversa, aquele homem falou assim para mim, viu como foi importante aquele tempo de oração? Hoje eu estou aqui, você tem parte nisso. E ele falou isso e olhou para o filho dele, e o filho dele deu um sorriso e falou assim, olha, eu também vim para Jesus. E aí a esposa do filho dele falou assim, eu também vim para Jesus. Então eu e a minha casa servimos ao Senhor. Sabe, você pode regar um aplauso ao Senhor por isso? Deus é bom, queridos. Deus é bom. Eu fiquei muito grato, quando eu lembrei disso, esses dias pela estrada, eu falei assim, poxa Deus, muito obrigado, porque já faz mais de 5 anos, sabe, que a gente fazia essas visitas, e não havia uma pretensão, claro que gostaríamos que eles conhecessem ao Senhor Jesus, mas não havia uma forçação de barra, estávamos ali por prazer, por carinho pela família, e que legal saber que Deus ouve as nossas orações, e você ter a oportunidade de ouvir essas notícias que alegram, motivam o teu coração. Então, estar com essa família, saber que Deus alcançou essa família e ter tido a oportunidade de fazer parte disso, me trouxe muita alegria, me trouxe um sentimento de gratidão a Deus. E lendo esse texto da Ana, não é diferente, queridos. Nós vemos aqui a Ana contando, a Ana glorificando, a Ana louvando ao Senhor, sabe, pelos feitos do Senhor, porque durante, quando inicia o texto, ela começa a cantar, o meu coração se alegra em Deus. Não há santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha além de ti. Ela começa exaltando, glorificando e rendendo graças ao Senhor, reconhecendo, sabe, os poderosos feitos do Senhor, reconhecendo o quanto Deus é grandioso, reconhecendo o quanto Deus é poderoso, reconhecendo a obra que Deus realizou na vida dela. A Ana está cantando por quê? Porque Deus deu a ela
a resposta de sua oração. A Ana está feliz, louvando ao Senhor, porque Deus deu a ela condições de ter um filho, condições de gerar um filho. Algo que durante anos ela viveu amargurada, durante anos viveu triste, durante anos viveu, sendo humilhada, e agora ela tem a oportunidade de ver a oração dela ser respondida e exaltar o nome do Senhor. Então esse cântico, ele acontece, é muito legal, é muito gostoso, é muito bacana a gente ouvir, a gente ler sobre Ana exaltando e glorificando o nome do Senhor, afirmando as verdades do Senhor, afirmando a santidade do Senhor. Ela aqui faz menção do Senhor Jesus quando ela menciona no final, falando sobre o ungido de Deus. Então a Ana, ela já está fazendo um cântico profético. E queridos, nem sempre foi assim com a Ana. Nem sempre a Ana esteve alegre e feliz no seu coração. Quem é a Ana? Como começou a história de Ana? A história de Ana começa no capítulo 1. E o texto nos diz que Ana, ela era mulher de Eucana. E Eucana era um homem que era descendente da tribo dos coatitas. E os coatitas eram aquelas pessoas que eram levitas, seriam responsáveis por cuidar, guardar os utensílios da casa do Senhor. Eles cuidariam daquilo que estaria no tabernáculo, eles tinham uma responsabilidade específica. E o texto nos diz que de ano em ano, Eucana, este homem, subia à cidade de Siló, onde estava nesse tempo o tabernáculo, e ele subia para sacrificar ao Senhor ali, para levar ofertas ao Senhor. E quando ele subia para levar ofertas ao Senhor, levava consigo a sua família. E o texto nos diz que ele levava junto com ele a sua família, e quando dava oferta, ele dava uma porção para cada um da sua família. Mas para Ana, ele dava uma oferta, uma porção maior, porque ele a amava. Então Ana era uma mulher amada. Ela era uma mulher querida por seu marido. Ela era uma mulher que tinha o amor do seu marido. Mas somente ter o amor do seu marido não trazia a Ana a felicidade, a alegria do coração dela. Porque o desejo, o prazer de Ana era corresponder ao seu marido, dando a ele herdeiros, dando a ele filhos. E naquela época, naquele tempo, era comum o homem, ele se casava, e se a mulher dele não desse a ele filhos, herdeiros, ele poderia ter uma outra esposa com quem ele tivesse herdeiros. Então esse homem fez isso, ele, por Ana não poder ter filhos, ele arrumou uma outra mulher, e essa mulher também se refere à Bíblia, a chama de Penina, e esta mulher, ela teve filhos. E agora imagina Ana, todas as vezes que eles subiam, essa mulher, Penina, ia junto, e Penina tinha filhos, Ana não tinha, e todas as vezes que subia, eu acredito, queridos, que não só quando subia, mas também no tempo em que estavam convivendo, no relacionamento diário ali, família. O texto chama Penina de rival da Ana, alguém que era adversário da Ana. E ela irritava a Ana profundamente, ela irritava muito a Ana. E esta irritação, estas provocações, em dizer que ela não era, a mulher que ela pensava ser, porque Deus tinha fechado a madre, Deus não tinha dado a ela a oportunidade de ter filhos, ela era zombada por causa disso, ela era humilhada por causa disso, a outra a tratava mal por causa disso. Pode ser até que a Ana sentia no seu coração um sentimento em dizer: o meu marido ama mais a Penina do que a mim, porque ela conseguiu dar filhos a ele e eu não consigo. Pode ser que o coração dessa mulher estivesse também com um sentimento com um complexo no seu coração. Deus fechou a minha madre. Por que eu não sou amada? Por que Deus não me ama? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que eu não tenho isso? Por que eu não consegui fazer isso? O meu marido me ama, mas eu não consigo gerar filhos. E ela poderia também culpar a Deus. Então, vários sentimentos poderiam acontecer ou estar no coração da Ana.
Mas o texto nos revela, o texto nos diz, aqui em 1 Samuel, primeiro eu gostaria de ler com você o texto que fala, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, diz assim: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não come? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então o texto nos mostra que havia um conflito familiar, havia um problema familiar, havia uma dificuldade familiar. O amor deste homem por sua esposa não era suficiente, porque a esposa ainda estava com seu coração amargurado, porque lhe faltava dar filhos a este homem, gerar filhos. E, irmãos, é bem comum, e nós vemos muitas vezes, que a dificuldade, o problema que vivemos, a falta de resposta, às vezes geramos no nosso coração expectativas. E essas expectativas não são respondidas no tempo e no momento em que esperamos a resposta. E o fato da resposta não chegar no tempo em que nós desejamos, o nosso coração, ele começa a se entristecer, o nosso coração se fecha, sabe, começa a haver em nós um sentimento contrário. E aí começamos a ficar tristes, começamos a ficar cabisbaixos, começamos a nos sentir abalados, começamos a nos sentir desanimados, começamos a ficar tristes. Por quê? Porque estamos com os nossos olhos focados na nossa expectativa. E enquanto aquilo que desejamos não acontece, nós não conseguimos encontrar motivos para exaltar, para glorificar. E muitos hoje, a sua vinda à casa do Senhor é algo que se tornou como que uma experiência natural. Às quartas-feiras, aos domingos pela manhã, domingo à noite, às vezes as idas no grupo de vida, às vezes a ida no plantão de oração se tornou algo comum. Sabe, é algo tão natural que vem ao lugar, sai de casa, chega no ambiente, num local favorável, mas não consegue desfrutar da presença do Senhor, porque o coração, ele não está, na realidade, com a expectativa no Senhor, mas a expectativa está em ver realizado o desejo do seu coração. Porque, queridos, o texto nos diz que de ano a ano, de ano em ano, Eucana subia com a sua família. E todo ano era a mesma coisa. Penina irritava a Ana, Penina atrapalhava a vida da Ana, Penina incomodava a Ana. E, queridos, há quantos anos eu e você temos vindo aqui? E durante quanto tempo o inimigo tem soprado no seu ouvido, ou dito mentira, a respeito de algo que você pensa, que você gostaria que Deus fizesse, mas você mesma diz para você: ah, isso é impossível, ah, isso não vai acontecer. Quantas não são as mulheres que dizem que é impossível o seu marido se converter? Ah, não tem mais, para ele não tem mais jeito. Quantas pessoas pensam que é impossível a transformação e a mudança? Ah, para ele, sabe, eu acho que não dá mais jeito não, porque eu estou falando há tanto tempo e nada acontece.
Quantas pessoas estão a ponto de desistir da caminhada, porque estão orando há tanto tempo e ainda não viram a resposta chegar das suas necessidades. Mas, queridos, eu tenho certeza do que eu vou declarar agora. Deus tem realizado coisas, Deus tem realizado obras na sua vida. Se você fizer se você examinar a tua vida, passo a passo, você vai ver que existe motivo de sobra para você cantar, para você glorificar, para você exaltar o nome do Senhor. Se você olhar para a sua vida, e você vai encontrar motivos de sobra para você perceber que Deus tem sido grandioso, Deus tem feito obras maravilhosas, Deus tem feito coisas lindas, Deus tem realizado coisas tremendas através da tua vida. Você tem sido instrumento nas mãos de Deus. Só que às vezes as nossas necessidades falam tão alto que a gente não consegue perceber o que Deus está fazendo através da nossa vida. Que também é motivo, deve ser motivo de louvar a Deus. Porque, queridos, quão alegre eu fiquei, que alegria subiu ao meu coração, ao ouvir aquele homem dizendo: olha, eu me encontrei com Jesus. Sabe, eu falei: Deus, muito obrigado, valeu a pena cada dia sair de casa, cada dia preparar uma mensagem, entrar naquela casa, cantar louvores, preparar uma palavra, sorrir com ele no final, dar um abraço a ele no final, voltar para casa sem ter visto nada acontecer. Valeu a pena. Talvez você está aqui hoje, você pensa que não está, sabe, o teu grupo de vida tem tantas pessoas difíceis, pessoas que você está trabalhando com elas há anos e ainda não mudou, ainda não foi transformada. Irmão, calma, Deus está fazendo a obra. Deus está fazendo a obra. O fato de você não estar vendo não significa que Deus não está trabalhando. Porque Deus trabalha no secreto. Deus trabalha no secreto. O que cabe a mim e a você, queridos, é focar os olhos no Senhor e entender que Deus é poderoso. Sabe, falar como essa mulher falou. Não há, 1 Samuel 2, versículo 2, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, tu és o único. Não há outro, tu és o único. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu. Sabe, com convicção, não há outro como tu. Tu és o Todo-Poderoso, sabe por quê? Porque não há rocha nenhuma como o nosso Deus. Deus é o Todo-Poderoso, é Ele quem tem toda a força, é Ele quem detém todo o poder. É Ele quem detém toda a autoridade, não há alguém como Ele. Ele é o nosso Deus, é esse que nós representamos, é esse que nós exaltamos, é esse que nós glorificamos, é a este que nós estamos declarando a nossa fé. Não há outro como Ele é santo. Queridos, precisamos ser convictos disso, independente do que vamos ver ou receber. Ele é sobre todas as coisas. Eu estava subindo para Petrópolis e num determinado momento o Espírito Santo ministrou no meu coração: ora. E aí não teve como eu resistir ao Espírito Santo. E aí eu encostei o carro no acostamento, desci e atravessei a estrada e comecei a orar, sabe, voz baixa, só mexendo a boca, e comecei a orar. Falei: Deus, eu estou aqui, Deus, anima o meu coração, Deus, fortalece a minha vida, Deus, eu coloco a minha vida diante do teu altar. E aí de repente eu levantei os olhos. Quando eu levantei os olhos, irmãos, eu dei de frente com uma montanha, uma rocha grandona, e quando eu olhei para aquela rocha, Deus falou assim para mim, o meu coração: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para frente. Os meus olhos se encheram de lágrimas. Eu comecei a dizer: Deus, tu és poderoso, tu és poderoso. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é simples. Sabe, Deus trabalha na simplicidade. E aí eu peguei meu celular e tirei uma foto da rocha. E de vez em quando eu vou lá e olho para aquela foto. E eu me lembro daquele dia. O dia em que Deus falou comigo: eu sou a tua força.
Está difícil, José Luiz? Está com dificuldade, José Luiz? Está passando por problema? Saiba de uma coisa: eu sou a tua força. E eu falei para Deus: Deus, o que eu preciso é do Senhor. O que eu preciso é da tua presença. E aí entrei no carro, subi, mas já subi diferente. Aí eu já subi glorificando, já subi cantando. E aí eu subi cantando, né? Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro. Subi cantando. Queridos, precisamos aprender a louvar a Deus. Porque o grande fator é que nós não queremos problema. Essa é a realidade. Alguém quer problema aqui? Ninguém quer problema, né? Mas, queridos, o problema, ele é uma oportunidade para você exaltar o Senhor. Porque quando Deus responde, você sai saltando de alegria e fala assim: Deus, tu é demais. Deus, tu é tremendo. Deus, o Senhor é show de bola. Porque Deus mudou a sua sorte. Então o problema faz parte, querido. Então não se tristeça por causa do problema, não. Não se permita, sabe, ficar cabisbaixo, abatido, desanimado, porque alguns problemas estão apresentando-se na sua vida, não. Faça como Ana. Sabe o que a Ana fez? Apesar de todos os meses subir, de todos os anos subir, apesar dela ser irritada, apesar dela estar mal, apesar dela estar amargurada, apesar dela estar com tristeza na alma, apesar dela não estar bem, ela estava onde ela deveria estar. E teve um momento, um determinado dia, um determinado ano, que Ana subiu, como todos os anos, mas naquele dia, ela subiu e fez algo diferente. O texto nos diz, 1 Samuel capítulo 1, no versículo 9, fala assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Naquele dia, o posicionamento de Ana diante do Senhor foi diferente. Não importou o que Penina fez, não importava o momento que ela está vivendo, não importava a circunstância ao seu redor. Naquele dia, com o seu coração amargurado, ela se colocou diante de Deus. Mas naquele dia havia no coração dela um desejo íntimo de derramar diante de Deus toda a sua angústia, toda a sua amargura. Ela chorou diante de Deus, ela se lançou diante de Deus, ela colocou tudo diante de Deus, ela foi humilde diante de Deus, ela foi transparente diante de Deus. Aquela oração, naquele dia, o coração dela estava naquele local. O coração dela estava diante do Senhor. E ela chora diante de Deus e ela se expressa ao Senhor. Se expressa dizendo assim, versículo 11: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que Ana fez nesse dia, queridos? Ela colocou diante de Deus a expectativa do seu coração. Ela colocou diante de Deus os desejos do seu coração. Qual era o desejo do coração? Gerar um filho. Ela era estéril. Era praticamente impossível essa mulher gerar filhos. Mas naquele dia, ela colocou-se diante de Deus com humildade. Porque, queridos, eu lembrei do nosso irmão Henrique. O nosso irmão Henrique trouxe uma palavra para a juventude, onde ele trouxe o diferencial da palavra servo para a antiguidade. Hoje nós não entendemos muito bem o que quer dizer servo. Para nós, servos não tem uma conotação, sabe, tão profunda como havia naquela época.
Porque naquela época, servo era escravo. E o escravo, ele fazia exatamente o que o seu senhor mandava. O escravo não tinha vontade. O escravo não tinha, sabe, as suas pretensões. O escravo trabalhava muitas vezes pela comida do almoço. E tinha que trabalhar novamente pela janta. A conotação de servo para mim e para você hoje é totalmente diferente. Mas quando essa mulher diz, se o Senhor olhar para a tua serva, se o Senhor se lembrar da tua serva, ela está se colocando numa posição realmente de humilhação. Ela está se lançando diante de Deus, dizendo, Deus, olha, eu não mereço nada. Mas se o Senhor se lembrar de mim e me der um filho, sabe o que eu vou fazer com esse filho? O meu filho também será servo teu. Ela não pediu filho para a sua própria glória. O que ela pediu era um filho para satisfazer a sua alma. Mas ao mesmo tempo, o seu filho iria servir ao Senhor todos os dias da sua vida. Uma oração, querido, uma oração que está dentro da vontade de Deus. Porque eu acredito que o maior desejo de Deus é fazer vir ao mundo e gerar filhos para a glória do nome dEle. Filhos que o sirvam, filhos que o adorem, filhos que o exaltem, filhos que o glorifiquem, filhos que engrandeçam o nome dEle. Eu não creio, queridos, que Deus nos faz ter filhos para a calamidade. Eu não acredito nisso. Então olhe para o teu filho como uma bênção nas mãos do Senhor. Queridos, o posicionamento de Ana nesse dia foi um posicionamento diferente. Ela se rendeu nos pés do Senhor. Ela se lançou nos pés do Senhor com o coração derramado. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: e vós, quando fordes orar ao Senhor, entra no seu quarto e ore ao seu pai que está em secreto. Porque o teu pai que está em secreto te recompensará. O grande fator na minha e na tua vida é que eu e você passamos por algumas dificuldades, passamos por alguns problemas, passamos por muitos conflitos pessoais, porque nós temos sido, queridos, débeis nas nossas orações. Essa é uma grande realidade. É tão gostoso estar nesse lugar. Porém, estar nesse lugar, nós corremos um risco de nos acostumar com um ambiente favorável. Uma poltrona gostosa, ar-condicionado, obreiros amáveis e gentis. E aí nós nos acostumamos com esse ambiente. E todas as vezes que chegamos nesse lugar, estamos num ambiente favorável, mas esquecemos que mais importante e que melhor de que tudo isso é o Senhor. Eu e você podemos nos encontrar com esse Senhor em qualquer lugar. Em todos os lugares onde nós estivermos, nós podemos estar em contato com esse Deus. Com certeza é importante estar nesse lugar. Com certeza é maravilhoso estar nesse lugar. Eu ouvi alguém dizer para mim, e eu nunca mais esqueci essa palavra, realmente, a igreja é um lugar de chegada. Não tem lugar melhor para você chegar do que nesse ambiente, onde tudo é favorável à presença gloriosa do Espírito Santo. E eu incentivo você a estar aqui todos os dias, todos os domingos, né? Como nós acabamos de cantar, né? Deixa eu estar nesse lugar todos os dias da minha vida, na presença do Senhor. Um dia, apesar de subir em todos os anos, a Ana subiu diferente. A Ana se comportou de maneira diferente. A Ana se posicionou de uma maneira diferente. A Ana fez algo diferente. Ela orou e teve um encontro
com o Senhor. E ela perseverou em oração. Ela não somente foi orar, mas ela colocou todo o coração dela diante de Deus. E ela não se preocupou em colocar e sair. Ela colocou e ficou, falando com Deus. O texto nos diz que ela não gritava, não havia som. Ela apenas mexia os lábios. Ela falava com o coração ao Senhor. O coração dela estava em sintonia com Deus. E ela falava. E enquanto ela falava com Deus, ela foi mal interpretada. Queridos, não se preocupe se você for mal interpretado. Às vezes as pessoas não entendem. Tudo para você é oração? Sim. Você não faz outra coisa além de orar? Também. Será que a oração é tudo? Sim. Sabe por quê? Porque quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. E só quem pode resolver esse problema é Deus. Então sim, eu tenho que orar. Sim, eu tenho que falar com Ele. Sim, eu preciso conversar com Ele, porque só Ele pode me responder. Então eu não me preocupo se as pessoas vão falar mal ou vão interpretar diferente, porque assim aconteceu com ela. Eli interpretou diferente. Quando ela se justificou, quando ela argumentou, ela falou que havia uma dor profunda no coração dela. Havia uma dor na sua alma. E que o que ela estava fazendo era procurando ao Deus que podia resolver e mudar o sentimento da sua alma. E quando ela libera essa palavra, o profeta também libera uma palavra. Que assim seja, conforme a tua oração. Que Deus te responda. E essa mulher tomou posse dessa palavra. E quando ela toma posse dessa palavra, o texto nos diz que ela vai dormir. Ou melhor, o texto nos diz que ela fica diferente, né? Vamos ler o texto. Então, respondeu Eli, 1 Samuel, versículo 17, capítulo 1, 17, diz assim: Então respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva, mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, e o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ou seja, bastou uma palavra, e o coração daquela mulher recebeu aquela palavra. E ao receber aquela palavra, toda a angústia da sua alma já não era mais com ela. Deus restaurou, Deus limpou, Deus fortaleceu, Deus animou o coração daquela mulher. Deus ajudou aquela mulher. Deus tocou no coração daquela mulher. Deus agiu no coração daquela mulher. E ela já não estava mais daquele jeito. Queridos, o encontro com Deus muda a nossa história. O encontro, o ambiente com Deus muda o sentimento do nosso coração. A nossa alma se alegra. O nosso coração se motiva, a nossa expectativa muda, os nossos olhares se ampliam. Precisamos de um encontro com Deus, não de vez em quando, mas diário. Eu preciso desse encontro diário, você precisa desse encontro diário. Eu quero incentivar você, querido. Porque no encontro diário que nós temos com Deus, quando saímos daquele lugar, nós precisamos fazer duas coisas. O primeiro passo é derramar o coração e entregar ao Senhor. Ser sincero diante de Deus. Esse é o fato mais importante. A oração do pastor Adilson, do pastor Rogério, do pastor André, da pastora Dulce, do pastor Divino, a oração de um líder muito abençoado, de um pastor muito poderoso, a oração dele pode te ajudar. Mas, queridos, só Deus pode mudar a tua história. Só Deus muda a tua história. E você tem livre acesso a Ele. Você não precisa de mim para chegar diante de Deus. O véu foi rasgado. Você tem livre acesso ao Pai. Você pode chegar aí onde você está, nesse momento. Você pode abaixar a tua cabeça e dizer, Deus, eu estou aqui.
O meu coração está diante do Senhor. O que eu e você precisamos fazer, queridos, é avaliar se aquilo que estamos pedindo a Deus está dentro da vontade dEle. Porque dar a Ana um filho que servisse a ele era a vontade de Deus. Porque se você continuar lendo para frente, você vai perceber que Deus falou para Eli, porque os filhos dele se comportavam de maneira errada, inadequada. Deus falou para Eli que iria tirar o sacerdócio da família dele. E para tirar o sacerdócio, Deus tinha que levantar alguém. E agora, Deus já tem alguém que foi entregue a ele, que está no santuário, no templo, dia a dia, aprendendo, sendo preparado para ser sacerdote. Sendo preparado. Então a entrega de Ana, a entrega que Ana fez ao Senhor, foi favorável ao Senhor. A tua oração, o desejo do teu coração glorifica a Deus? O desejo do teu coração está dentro da vontade de Deus? Pastor, como eu vou saber que está dentro da vontade de Deus? Para você saber se está dentro da vontade de Deus, você precisa conhecer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus já foi revelada a mim e a você. A vontade de Deus está registrada nesta palavra. Aqui está a vontade de Deus para mim e para você. Então o que eu e você precisamos fazer é saber se aquilo que estamos clamando e pedindo a Deus está dentro da sua vontade. Se está dentro da vontade de Deus, querido, confia. Tenha tranquilidade, tenha confiança, persevere. Deus há de responder porque Ele é fiel. Mas duas coisas eu e você precisamos fazer. A primeira, a nossa parte. Porque o texto nos diz que eles desceram. No dia seguinte, eles voltaram para casa. E quando chegou em casa, Eucana se relacionou com Ana. Ela queria um filho? Sim. Mas um filho não viria. Então eles tinham que se relacionar. Ou seja, a nossa parte nós precisamos fazer. Aquilo que cabe a mim, sou eu quem tenho que fazer. E a outra parte, o outro passo que nós precisamos fazer, e eu quero encerrar, o outro passo que nós precisamos fazer é aguardar o tempo do cumprimento dessa promessa. Primeiro, eu oro a Deus, entrego a Deus a minha petição. Eu entrego e coloco diante de Deus o meu coração. Depois eu cumpro aquela parte que eu preciso cumprir. E aí depois de ter cumprido aquela parte, já confiando em Deus, eu aguardo o cumprimento da promessa. E aí nós vamos ter a oportunidade, quem sabe, daqui a alguns anos, eu e você, vamos estar fazendo um cântico ao Senhor, assim como Ana fez. Queridos, do tempo em que a Ana conversou com Deus, ao tempo em que ela voltou ao local para glorificar a Deus, passaram-se em média 5 anos. Você sabe o que é isso? Você sobe num lugar, se derrama diante de Deus, pedindo algo. Você espera um processo e depois você volta para agradecer a Deus. Levou 5 anos. Durante 5 anos, ela gerou um filho, ela alimentou o filho. Quando desmamou o filho, ela levou esse filho para cumprir a promessa. Então, queridos, tenha certeza, o teu tempo vai chegar, a tua hora vai chegar, mas você precisa fazer a sua parte, você precisa cumprir aquilo que cabe a você. Amém? Vamos ficar de pé. Alegre o teu coração, queridos. Tenha o teu coração alegre no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele reina sobre a terra. Tenha convicção disso. O Senhor reina sobre a terra. Ele é o Rei das nações, o Rei dos povos. Ele é o Senhor da nossa vida. E Ele tem poder para realizar, para trazer à existência as coisas que ainda não existem. Mas isso precisa estar firme no teu coração. Você precisa estar motivado. Mas se você tem vivido momentos difíceis na tua vida, se você está com o teu coração angustiado, querido, eu convido você a, nessa manhã, se colocar diante de Deus de uma maneira diferente. Se coloca diante de Deus de uma forma diferente, de uma maneira que talvez você nunca se colocou, ou você nunca se posicionou.
Eu quero falar algo para você. Durante a semana de oração, eu estava aqui nesse lugar, e essa semana de oração, não me lembro se foi há 3 meses ou 4 meses atrás, eu escrevi 5 motivos de oração. 5 motivos de oração. E comecei a orar a Deus por esses motivos de oração. Na última semana de oração, eu comentei que Deus não tinha respondido, ainda não tinha respondido, nenhum dos 5 motivos de oração que eu tinha escrito. Queridos, nesse dia que eu vi aquela rocha, que eu olhei para aquela rocha, eu parei para olhar o meu motivo de oração. E eu percebi que os meus motivos de oração não dependiam de Deus. Os 5 motivos de oração que estão escritos aqui não dependem de Deus, depende somente de mim. Tem muita coisa, queridos, que nós pedimos ao Senhor, mas somos nós que precisamos realizar. Talvez você esteja aqui nessa manhã e está vivendo um problema no seu relacionamento conjugal, e pedindo a Deus: Deus, transforma meu marido, transforma meu filho, transforma minha esposa. Mas olha, o que Deus precisa é transformar você primeiro. Às vezes pedimos a Deus uma mudança financeira, mas o que nós precisamos é aprender a administrar o recurso financeiro que tem chegado em nossas mãos. Faça um exame de você mesmo, porque aquilo que cabe a você, queridos, é você quem tem que fazer. E aquilo que você não pode realizar, avalia. Está dentro da vontade de Deus? Se está, glorifique ao Senhor, porque Ele vai responder. Deus é fiel. Deus é fiel. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, Também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deixa eu falar algo para você. Você que tem tido dificuldade de orar ao Senhor, de se apresentar ao Senhor, você que tem sentido dificuldade de chegar no lugar da oração, eu quero convidar você a sair do seu lugar, a vir dando passos de fé, dizendo: Deus, eu vou mudar o meu posicionamento diante do Senhor, eu vou viver um novo tempo. Senhor, ainda neste ano, a minha atitude será diferente com o Senhor. Queridos, Ana naquele dia subiu diferente, ela chegou diferente diante do Senhor. E você que quer tomar uma posição de maneira diferente diante do Senhor, hoje é o dia da tua oportunidade. Eu convido você a sair do teu lugar e a dizer: Deus, eu estou aqui, fala comigo, porque eu quero falar contigo. Oh. Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode parar.
mudar, tudo pode mudar, mas tua palavra... Venha falando para o Senhor. Comece a falar com o Senhor agora. Comece a dizer para o Senhor o que você quer. Não espere que eu ore por você, mas comece a dizer para Deus: Deus, eu estou aqui. Comece a falar para Deus: Deus, eu estou aqui. Comece a falar com Deus no teu coração. Deus, a minha vida está diante do teu altar. O meu coração eu coloco diante da tua presença. Eu quero pedir aos pastores para impor as mãos sobre essas pessoas. Impõe as mãos sobre as pessoas em nome de Jesus. Meus olhos vão ver. É importante, queridos. Deixa eu falar algo para vocês que estão aqui na frente. É importante que você abra os seus lábios. É importante que você diga para Deus, ainda que você diga: Deus, eu estou aqui. Mas diga para o Senhor. Diga para o Senhor. Os pastores estão orando por você. Receba essa oração. Receba, diga: Deus, eu recebo. Deus, eu recebo esta oração. Deus, eu recebo o teu toque na minha vida. Deus, eu recebo o toque do Senhor. O toque que eu preciso para prevalecer. O toque que eu preciso para vencer. O toque que eu preciso para me posicionar. Eu recebo o toque do Senhor nessa manhã. Eu recebo o toque do Senhor. Eu recebo, eu recebo. Comece a declarar, a dizer para Ele: eu recebo, Senhor. Eu recebo, eu recebo. Seja tocado pelo Senhor agora. Seja tocada pelo Senhor agora. Receba o toque da cura, a cura na tua alma. Bastou uma palavra e o coração da Ana foi transformado. A alma dela foi renovada. Receba a renovação na tua alma nessa manhã. Seja tocada nessa manhã. Seja tocada na tua alma. Receba o toque, o renovo do Senhor. Seja tocada, seja tocada, seja tocado agora. Toca, seja tocado. Receba a restauração. Receba o refrigério. Receba as respostas da tua oração. Deus é fiel. 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 Receba, receba, receba a restauração da sua alma. Receba renovo no teu coração. Seja tocado, seja tocada, seja restaurada agora. Seja restaurada. Receba, receba, receba cura, cura da tua alma. Receba renovo. Receba, receba a restauração no teu corpo. Se você está com enfermidade, se você está enfermo, eu profetizo sobre a sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda enfermidade sai agora. A enfermidade sai agora em nome de Jesus. Eu te mando embora, enfermidade. Eu te mando embora, enfermidade. Tenha você o nome que tiver. Tenha você a estrutura que tiver. Tenha você a violência que tiver. Eu te mando embora. Saia agora, em nome de Jesus Cristo. Enfermidade, eu te mando. Vai embora, agora, agora, agora. Eu dou ordem no mundo espiritual para você, espírito opressor, você que estava oprimindo, eu te ordeno, solta essa vida agora, em nome de Jesus. Solta essa vida. Eu declaro você livre da opressão, livre da depressão, livre da amargura. Seja liberto nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja restaurado na sua alma. Seja liberto na tua alma. Eu convido toda a igreja a levantar as mãos para o Senhor. Levante as suas mãos para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu libero uma palavra sobre a tua igreja nessa manhã, sobre a vida dos meus irmãos. Deus, que a palavra que vem do teu trono, que essa palavra que vem do teu trono alcance o coração e as expectativas.
expectativas nessa manhã. Deus, eu quero te pedir nessa hora, abre a madre. Se existe entre nós mulheres que estão clamando ao Senhor com o desejo de gerar filhos, eu declaro na autoridade do nome de Jesus Cristo uma unção que vem do Senhor sobre a tua vida, preparando o teu ventre, livrando o teu ventre, limpando o teu ventre sobre a sua vida agora, para que você consiga gerar filhos para a glória do Senhor. Se há alguém nessa manhã que clama por gerar filhos, receba em nome de Jesus Cristo. Eu libero sobre a sua vida, você vai gerar filhos para a glória do Senhor. Eu te abençoo nessa manhã, e que você saia nessa manhã com a bênção do Senhor nas tuas mãos, e que você dê testemunho, e que você dê testemunho, e que você tenha um cântico nos seus lábios para exaltar o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo vocês, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida de vocês, e assim como aconteceu com Ana, eu libero sobre a vida de vocês uma palavra. O coração de vocês já não será o mesmo, porque a alegria do Senhor invade o teu coração. Receba a alegria do Senhor no teu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda Ele, Ele é digno. Aleluia! 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 Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus da aliança, Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra. Receba em nome de Jesus a restauração sobre a sua vida, para a glória do nome do Senhor. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande Redentor. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Quantos aqui já receberam pela fé, diga amém. Assim seja. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, obrigado, Senhor Jesus. Como é bom poder te servir. Como é bom, Senhor Jesus, poder estar aqui nesse lugar. Deus, nós nos despedimos, Pai. Nos despedimos, saímos desse lugar, mas não mais como os mesmos. Saímos, Deus, desse lugar, Senhor, de uma forma diferente. Eu saio desse lugar de uma forma diferente, de uma forma que eu não posso nem expressar, Deus, mas eu só tenho que te agradecer. Só temos que te agradecer. Pai, dá-nos um domingo abençoado, uma semana abençoada na tua presença, Pai. Uma santa ceia hoje à noite, com a festa da colheita, Pai.
momento de alegria e de celebração na tua presença. Deus, como é bom poder estar aqui. Isso, Pai, eu faço e já te agradeço. Que Deus te abençoe, meu irmão, rica e abundantemente. Uma boa semana a todos. Amém e amém.